Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida, uma homenagem ao Dia das Mães também, né? É ela que é a mulher que desbravou o universo nas letras quando a participação intelectual feminina no Brasil era rara. Então vamos lá, boa leitura. A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho, desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa fábrica de alfaiate. Ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. À proporção que ia crescendo, ia-se a pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida, até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe pagasse com um beijo todas as amarguras da existência? Um beijo dele era melhor que um dia de sol, era a suprema carícia para o triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também, com o crescimento do Antonico. Em criança, ele a apertava nos braços e enchia-lhe a cara de beijos. Depois, passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios de doença. Agora, limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança, entrou para a escola pública da freguesia. Começaram logo os colegas, que o viam ir e vir com a mãe, a chamá-lo o filho da Caolha. Aquilo exasperava-o. Respondia sempre: "Eu tenho nome!" Os outros riam e chacoteavam-no. Ele se queixava aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos. Chegavam mesmo a castigá-los. Mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou outra janela dizerem: "O filho da Caolha! Lá vai o filho da Caolha! Lá vem o filho da Caolha!" Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes, e que, industriadas pelos irmãos,
feriam o coração do pobre Antonico cada vez que o viam passar. As quitandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam depressa a denominá-lo como os outros e, muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam, estendendo uma mão cheia de araçás, com piedade e simpatia: "Daí, isso é para o filho da caolha." O Antonico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras, tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, no estribilo já combinado: "Filho da caolha! Filho da caolha!" O Antonico pediu à mãe que não fosse o buscar à escola. E, muito vermelho, contou-lhe a causa. Sempre que o viam aparecer à porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam caretas de náuseas. A caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os discípulos, que o intrigavam e malqueriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro. Mas, na oficina de marceneiro, aprenderam depressa a chamá-lo o filho da caolha, a humilhá-lo como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus colegas agruparam-se à porta insultando-o e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Tanto que a rapaziada ia lhe dando cabo do feijão e do arroz expostos à porta, nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antonico. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo as moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe, esta poupava-o. Tinha medo que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços, e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve-lhe a caolha, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que os fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia: "Senhor Antonico", ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais. Mas, a pouco e pouco, essa suspeita, ou esse sorriso, se foi desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos, e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Até aí, numa ou outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludos e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento da esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornara a encontrar o seu querido filho, pôs-se a cantar toda a tarde, e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo: "Sou muito feliz, o meu filho é um anjo." Entretanto, o Antonico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Durante muitos dias, Antonico perdia-se em amarguradas conjecturas. A princípio pensava: é o pudor. Depois,
começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por filho da caolha e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de nora da caolha ou coisa semelhante. O Antonico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois, o seu rancor se voltou para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara sua infância, quebrara-lhe todas as carreiras. E agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Iria considerar-se humilhado continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite, furtivamente. Salvava assim a responsabilidade do protetor e, ao mesmo tempo, consagraria sua amada à felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico pensou: ao dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura. Estas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto, e o Antonico, vendo-lhe o pus na face, disse: limpe a cara, mãe. Ela sumiu a cabeça no avental. Ele continuou: afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar isso. E é sempre a sua resposta: é melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui. E eu virei todos os dias saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior. Não temos remédio senão sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde. Tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olhar desconfiado e medroso. A caolha se levantou e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém: embusteiro! O que você tem é vergonha de ser meu filho? Saia, saia! Que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato! O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente e cordata. Ia com medo, maquinalmente obedecendo a ordem que tão feroz e imperativamente ele dera à caolha. Ela o acompanhou. Fechou com estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente, a penetrar-lhe até o fundo do coração.
O olho esquerdo, arrepanhado, murcho e sujo de pus. Via a sua atitude altiva, o seu dedo ossudo, de falanges salientes, apontando-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomava para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente, lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida. Depois disse: Eu previa isso mesmo. Quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade inteira, ela não quis. Aí está. Que verdade, madrinha? Encontraram a caolha a tirar umas nódoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz se arrependera das palavras que dissera e tinha passado a noite à janela esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via o porvir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo. O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houvesse aqui ontem, e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe dito. Cala-te! Murmurou com voz apagada a caolha. Não me calo! Essa pieguice é que te tem prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou a tua mãe foste tu! O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu. Ah, não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando, um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída. E antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu o enterraste pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu, pesadamente de bruços, como um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula. Pobre filho, vês? Era por isso que não queria dizer nada. E esse foi A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. Nuances da relação mãe e filho são muito bem evidenciadas nesse texto. Primeira vez que li, já falei, vou separar esse episódio pra gente debater e sonorizar no Dia das Mães. Final surpreendente também, né? Não esperava aquele final ali, eu esperava que ia ter algo surpreendente, né? Mas foi, tipo, por um caminho totalmente diferente do que eu imaginava, muito legal. Ela usa bem esse formato inerente ao conto, né? Dessa última martelada ali, se é aquela... pá, né, em quem tá lendo, você não espera. Sim, tem outro conto que a gente fez dela que também é sim, né? A Incógnita. Sim, o A Incógnita, um dos contos que a gente fez mais no início do podcast, ele também tem esse final, assim, bem forte, né, como esse, bem surpreendente. E também uma grande homenagem às mães, né? Não é uma simples, vamos pegar um episódio sobre o Dia das Mães, né? Tudo é lindo, tudo é bonito. Corações eu acho que e flores. Sim, é muito legal pegar algo assim que faz você refletir mesmo, né? O que eu gosto muito desse texto é o quanto ele trabalha com a profundeza e essencialidade da maternidade. A mãe que se doa, que se entrega totalmente e ao mesmo tempo esse papel de filho que a gente sente como filho, que vai mudando a relação com os pais conforme a gente cresce. Nesse filho específico que a Júlia Lopes de Almeida explorou, é aquele filho amado, né, que vai tendo a ternura esquecida com o crescimento, né? E ele começa a ter pensamentos práticos. Por que ele nasceu dessa mulher tão feia, né? Sim, é também nada bonito, né? O jeito que ela descreve ali.
pega muito do realismo, né? Esse é o nome do gênero, que também tem no Touro Negro. Isso. Que é um outro episódio aqui do Leitura de Ouvido do... Qual que é o autor mesmo do Touro Negro? Álvares de Azevedo, mas são momentos diferentes, porque assim, a Júlia Lopes de Almeida, ela escreveu A Caolha, tá no livro Ânsia Eterna, foi publicado em 1903. Ela foi influenciada sim pelo realismo, Lucas, nesse sentido você tá certo, mas o realismo francês. O realismo e o naturalismo francês foram as principais influências, né? Que lá vem tudo um pouco antes. Então, 2 autores que ela gostava muito eram o Guy de Maupassant, que é na questão de contos, e Émile Zola na questão de romances. Sim, por isso que você ouviu ali tantos detalhes muito específicos, né? E às vezes até... essas coisas que você não quer ouvir de verdade, né? Que a maioria das pessoas foge. E a Júlia Lopes de Almeida colocou ali bem as caras, né? E ela descreve como a mãe era, né? E esse negócio do pus e tudo mais é algo muito forte, assim, que marca a tua leitura, né? Ela faz esse ponto, assim, de marcação quando você tá lendo e que você vai construindo dentro da tua cabeça essa história, né? Que ela vai evoluindo na tua própria cabeça com tudo que ela descreveu. É bem marcante mesmo, e ela poderia ter posto esse problema da mãe em qualquer outro lugar, né? Talvez na mão, no pé, mas ela trouxe no rosto, né? O olho é uma coisa que a gente não consegue esconder, e quem sabe também é aquilo, uma leitura mais profunda para dar na cara mesmo. De repente você tem vergonha de alguma circunstância relativa aos seus progenitores e leva a gente a pensar, né? Não só na relação com a mãe, como com o pai também. E ela vai descrevendo todo o resto das descrições ali do corpo, das descrições físicas, né, da mãe, e deixa o olhar ali por último, né? Até quando ela começa a descrever, você até sente falta do olhar, né? Nossa, porque o olhar é uma das características mais importantes, né? Pra gente identificar um outro ser humano e identificar o comportamento da pessoa. E ela vai deixando isso por último pra revelar, né? Essa última coisa impactante. Sabe que essa coisa marcante na descrição da Júlia, eu já tive essa sensação em A Incógnita, quando ela começa a descrever aquela mulher, né, encontrada morta, no mar, se não me engano, né, Lucas? A Incógnita, ela começa num necrotério, né? Num necrotério. Mas ela... O conto, e ela vai descrevendo, vai dando as características ali do corpo e os 2 homens que estão conversando ali sobre o corpo, né? Então, isso é bem no comecinho do conto. Então, é bem legal você também... ouvir ele pra você perceber essa característica, assim, da Júlia Lopes de Almeida. Mas é bom lembrar, então, primeiro o nome completo, Júlia Valentim da Silva Lopes de Almeida. Esta mulher fez história nas letras brasileiras, porque ela, com 19 anos, ela começou a trabalhar na imprensa, super nova, né? Trabalhou com inúmeros jornais ao longo da sua trajetória. O País, por exemplo, que é um jornal carioca, ela colaborou por mais de 30 anos. E é bacana porque o nome dela figura de fato, quando a gente fala de mulher ganhando espaço nas letras, da literatura, na imprensa, Júlia Lopes de Almeida é um dos primeiros nomes que aparece. E esse mês de maio, né, dia 30, é o aniversário de morte da Júlia. Ela morreu em 1934. E o mais legal é que ela não trabalhou só em jornal, ela trabalhou em jornal antes de se casar. Ou seja, ela não precisou do marido para conquistar esse meio literário, né? Só que com ele também ela construiu mais. Então é legal falar isso. Mas lembra, Lucas, que a gente comentou que a gente teve um acadêmico consorte na Academia Brasileira de Letras, que é o Filinto de Almeida? Não lembro. Me relembre. Então, é o marido dela, que é jornalista e poeta português. Ah, sim. Porque o que acontece? A Júlia Lopes de Almeida, ela estava na lista dos 40 imortais, participou aí desse processo do grupo de escritores intelectuais que planejou a criação da Academia Brasileira de Letras. Mas na hora mesmo de pôr para valer a academia rolar, eles resolveram seguir um modelo francês, que era exclusivamente masculino, e o nome da Júlia foi tirado, colocado o nome do marido no lugar. Mas o que é bonito na história dela é que parece não ter ficado mágoas disso, né? Ela foi construindo a trajetória dela. Com o marido, ela escreveu para o Jornal do Comércio, em forma de folhetim, o romance A Casa Verde, que foi publicado em 1932, 2 anos antes da sua morte. Então, em resumo, ela foi escritora, cronista, teatróloga e abolicionista brasileira. Ela foi presidente honorária da Legião da Mulher Brasileira, numa sociedade firmada em 1919,
XIX. Ao longo da vida, publicou aí 10 romances e teve diversos textos. O primeiro deles foi em literatura infantil. Ela foi pioneira no Brasil, inclusive, em contos infantis. Publicou em 1886 33 textos em verso, 27 em prosa, e eles foram feitos em parceria com a sua irmã, a Adelina Lopes Vieira, quando elas estavam em Lisboa. Muito cedo na vida, então, a Júlia fez muita coisa, e o nome dela deve ser muito lembrado, por isso a gente está feliz em trazer no Leitura de Ouvido mais uma edição. Foi uma homenagem para as mães muito diferente da que a gente fez no ano passado, aqui no podcast, né? Ano passado foi essa mensagem mais de amor e carinho, não tão reflexiva, né? E dessa vez foi bem impactante. E a gente acabou não falando muito sobre o conto em si, né? Eu achei várias partes, assim, do conto que ele descreve não só muito bem, né? Também as pessoas e a mãe, como a gente já comentou, né? Como também descreve o ambiente ali, o ambiente da casa, e as tarefas, né? Que a mãe desempenhava e que ele desempenhava, e a trajetória dele, que depois foi trabalhar numa marcenaria, depois numa alfaiataria, e tudo isso é muito real mesmo, né? Também por isso o nome realismo, mas é uma jornada que traz você muito pra perto da história, assim, não é nada muito enfeitado, não é muito com purpurina por cima, né? É tudo cru, como se fosse uma verdade mesmo, né? E dá pra perceber que ela pegou de coisas reais, né? Que ela deve ter tirado da vida dela, tudo isso pra colocar nas histórias. Porque, a princípio, até parece que não é uma história fictícia, né? Você pensa que é algo que podia ter acontecido, né? E é interessante, eu quero trazer aqui uma observação que a gente tem só mais lá no fim do conto mesmo, para ter esse twist do final, a entrada de uma segunda mãe, que é a madrinha, né? A madrinha, ele vai procurar a madrinha quando a coisa desanda na relação com a mãe, e daí tudo se desvela, né? Eu achei muito legal essa entrada da figura da segunda mulher na história. É muito bem construído, né? Podia ser qualquer pessoa, né? Uma irmã, sei lá, a avó, mas foi ali a madrinha, né? Que faz todo sentido também. Que foi essa pessoa que, quando tava falho entre os dois, porque a madrinha, né, fala que é pra substituir, assim, de alguma forma, o lugar da mãe, né? Assim como o padrinho substitui o lugar do pai. E ali foi num período que a relação entre a mãe e o filho tava totalmente quebrada, né? E que se não fosse por um terceiro, talvez eles não iam voltar a se falar, talvez ele nunca ia saber o motivo dela ser a caolha, né? Ficou muito perfeito, né? Com esse texto ela deu também o motivo da madrinha, uma homenagem para as madrinhas também. Então fica aí a madrinha, que a gente às vezes pensa que madrinha e padrinho, né, vai ser essa coisa pra, caso os pais não estejam presentes, caso morrerem, sei lá. E na verdade a madrinha ali fez o papel, né, do que uma madrinha deve fazer mesmo, que é entrar quando ninguém mais vai poder interferir, né, naquela relação. Foi a madrinha lá e interferiu de um modo positivo, né, para trazer os dois juntos de volta. E é legal que ela ficava dizendo, eu te falava que você tinha que contar pra essa criança desde pequeno. Sim, que você enfiou um garfo no olho dela. Nossa, muito intenso. Que pestinha, né, esse menino de ver. Foi sem querer, né? Ele era um bebê. Pô, mas que força de um bebê enfiar um garfo no olho pra deixar com ele. Mas enfim, né, não vamos entrar muito em detalhe aqui. Aí também a gente tem a licença poética, né? Ela quis superar, né, deixar de uma forma super, né, esse momento para mostrar a relação mãe e filha. Ela fez isso muito bem. Sim, eu sei que um bebê a partir dos 2 ali para 3 anos fica muito forte. A minha filha, ela tem 3 anos e ela consegue me derrubar se ela quiser. É verdade, isso é muito bonito de ver. Vamos agradecer nossos apoiadores, então? Vamos lá, são eles: Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Letícia Lemos Gritti, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese e Zenilda Ribeiro. Obrigado pelo apoio de vocês. Se você também quer apoiar nosso podcast, entra lá em apoia.se/leitura de ouvido, que você vai poder apoiar desde R$5 até, sei lá, R$150 mil, se você quiser. A gente quer muito ver essa lista crescer. Nessa semana fizemos a marca de 1 mês de financiamento coletivo, né? A gente sentiu assim que já tá muito grato porque a gente tem até agora, mas tem muito caminho pela frente ainda pra gente conquistar o crescimento que a gente quer no podcast. Então vamos lá, se você quer apoiar, apoia.se/leitura de ouvido.
e até a próxima semana. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.